Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje. E o texto para nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 3, que diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nessas palavras, Jesus está dizendo a nós no que consiste a vida eterna. É em conhecer a Ele mesmo e também a Deus. Mas como conhecer a Deus? Como conhecer a Jesus? As obras criadas, elas revelam um Criador. Porém, não revelam se esse Criador se preocupa conosco, se esse Criador está perto de nós, se esse Criador tem planos para nós. Por isso é necessária uma revelação específica. E é aqui que entra a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia que estamos vendo durante essa semana, nessa série, a palavra, ela é o instrumento que Deus deixou para que pudéssemos conhecê-lo. E para a gente conhecer a Deus através da palavra, a gente precisa ler a palavra. E para ler a palavra, a gente precisa também interpretar, porque tudo que a gente lê, a gente interpreta. E existe um princípio na comunicação que diz que comunicação não é aquilo que você disse, mas sim aquilo que o outro entendeu. Esse princípio, no contexto bíblico, ele não pode ser válido. Por quê? Porque se todo mundo chegar às suas próprias conclusões, aos seus entendimentos bíblicos, nós vamos ter uma variedade de interpretação do mesmo texto. E isso já até acontece por aí, né? Não em vão, nós temos hoje mais de 20.000 igrejas cristãs. E a razão é justamente simples, porque há várias interpretações da Bíblia. Mas agora, para a gente não chegar a uma interpretação errônea, devemos levar em conta algumas considerações. Em primeiro lugar, ao você ler a Bíblia, reconheça que ela é um livro sagrado. Reconheça que ela é inspirada por Deus, conforme conversamos no tema anterior. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo ponto, leve em consideração que a Bíblia se autoexplica. Então não chegue às suas conclusões achando que você está criando agora e descobrir uma nova revelação da Bíblia. Permita com que o texto revele o próprio texto. Há um princípio em Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, certo? O outro ponto importante para se considerar é você fazer distinção do que é princípio e do que é costume. Sim, é preciso fazer essa distinção. Porque o que acontece? A Bíblia foi escrita, tem alguns livros que foram escritos há mais de 3.000 anos. Então para pensar, os costumes daquela época já não são os mesmos de hoje. E aí você pega o texto bíblico e por saber que é sagrado, que é divino, que é inspirado por Deus, você fala, não, se Deus falou, então é assim. E aí você vai querer aplicar para os nossos dias, não vai dar certo. Quer ver um exemplo? Moisés orientou o povo no livro de Deuteronômio, quando o povo vivia em acampamento. Então, para que o povo, quando fosse fazer as suas necessidades, eles tinham que, logicamente, sair do acampamento e levar uma pá. Isso mesmo, tinham que levar uma pazinha. Para quê? Para fazer igual o gato, fazer um buraquinho e depois tapar as necessidades. Veja, isso era um costume. O princípio que estava ali inserido era o quê? A questão da higiene. E esse princípio existe até hoje, por isso nós temos banheiros. O costume mudou, o princípio continua. Então é importante a gente entender o que é princípio e o que é costume, para a gente também não chegar a conclusões errôneas, tá certo? Outro ponto a considerar quando você for ler a Bíblia e interpretá-la. Pergunte para você mesmo, ou pergunte para a Bíblia, Quem escreveu o texto bíblico? Para quem foi escrito? E quando foi escrito? Isso também vai ajudar aí muito a você a chegar a uma interpretação coerente com aquilo que o texto quer dizer. E o ponto mais importante de você interpretar a Bíblia é você sempre que for ler a palavra, antes de abrir a Bíblia, faça uma oração. Peça ao Espírito Santo, que moveu os profetas para escrevê-la, que fale com você. Há um privilégio muito grande de todo aquele que lê a Bíblia. Ele lê na companhia do autor. E lendo a Bíblia, levando em consideração esses princípios, com toda certeza, você vai conhecer mais e mais esse Deus maravilhoso. E você vai conhecer muito mais a esse Jesus Cristo, que veio morrer
exclusivamente por você e que prometeu, dentro em breve, voltar para nos buscar. Deus abençoe.